Sim. Então, a segunda área que a gente precisa ter atenção e conhecer da nossa máquina de costura são as partes que envolvem a passagem de linha da nossa máquina. A passagem de linha, como eu acredito que vocês devem saber, ela envolve dois fios. Um que vem aqui de cima, que normalmente vem de um carretel, que pode ser usado aqui, ou como o meu, que eu coloco em um suporte separado aqui atrás. Então, nessa passagem de linha, nós temos meio que um caminho que precisa ser feito e é importante que a gente não pule ele. O primeiro ponto são esses guias fios, esses acessóriozinhos aqui que parece um ganchozinho onde a gente passa o fio. Eles servem para manter o fio esticado, então não é interessante que você dispense a passagem do fio nesses acessóriozinhos aqui. A máquina indica onde é que eles devem ser passados e a gente vai aprender isso daqui a pouco, porque é realmente algo que precisa de atenção, porque na maioria dos casos é o causador de muitos problemas na nossa máquina. Então, esses são os guias fios, esse são todos guias fios. Aqui também eu vou ter os tensores. No caso dessa minha máquina aqui, o meu tensor ele está escondido nessa fresta aqui. Então, quando eu passo o meu fio aqui nessa fresta, ela entra nas placas de tensão e fica tudo certo. Eu já sei que eu vou conseguir ter a minha tensão. Mas em algumas outras máquinas, você pode ter esse regulador de tensão mais exposto e inclusive é mais fácil de ver. Mas o que eu queria apresentar aqui para vocês é que é importante que você não deixe de fazer essa passagem nos guias fios, nos tensores e também nos guias fios que a gente tem aqui embaixo, perto da nossa agulha. Eu vou levantar aqui um pouco a máquina para mostrar melhor para vocês, mas bem aqui eu tenho um guia fio e mais próximo da minha agulha eu tenho outro guia fio também. Então é importante que vocês passem a linha em todos esses guias para que ela possa ter uma passagem livre e mais fácil quando a gente for costurar. E esses guia fios e tensores que eu acabei de mostrar para vocês, eles têm a ver com a passagem de linha de cima. Mas existe um momento que eu vou precisar encher a minha bobina e aqui também eu vou ter um guia fio e um tensor que serve para encher a bobina e aqui o suporte onde eu vou colocar a minha bobina para encher ela, certo? Além disso, eu vou ter aqui também a minha bobina, que eu encaixo aqui. E a minha caixa de bobina, que é essa parte preta, onde eu encaixo a bobina. Para tirar essa caixa de bobina, eu preciso tirar essa placa aqui, removendo esses dois parafusos. E eu tenho acesso à minha caixa de bobina para limpar, fazer a mudança da tensão da minha bobina ou alguma coisa do tipo. Então aqui a gente termina de conhecer as partes que envolvem a passagem de linha na nossa máquina. E nós passamos para áreas que são mais gerais, que eu chamei de mais comuns, que a gente usa sempre na nossa máquina de costura. A primeira delas é o retrocesso. Normalmente é uma alavanca ou um botão que você aperta para que a costura que está indo possa voltar. Então, para usar, quando se fala em retrocesso, é basicamente isso que a gente está falando. Eu coloco aqui o meu tecido, começo a costurar, ela vai para frente. Mas quando eu faço o meu retrocesso, quando eu aciono o meu retrocesso, a costura volta para trás, certo? Então, essa alavanca do retrocesso a gente usa para fazer o que seria um nó na costura, né? Para travar a costura para que ela não solte. E essa parte, então, é muito importante.
Outra parte muito importante da nossa máquina é esse volante aqui, porque em muitos momentos a gente vai precisar usar ele, como na finalização da costura, para levantar a nossa agulha, ou quando uma costura estiver muito grossa e muito difícil, o ideal é que você use o volante para que a agulha se movimente. Então, isso daqui é como se fosse aquele pedal das máquinas antigas que a gente tinha que mexer para a agulha mudar de posição. Pois bem, quando eu mexo meu volante, a minha agulha ela levanta e abaixa, fazendo o movimento do ponto mesmo. Então, quando for necessário fazer isso manualmente, você já sabe que é aqui através do volante. Mas tem um outro ponto em relação ao volante. O ideal é que você mova ele sempre na sua direção. E evite ter que estar voltando, indo e voltando com o volante. Não é essa a ideia aqui. A ideia é que você sempre gire ele na sua direção, certo? No mais, as outras partes que a gente tem aqui da máquina envolvem a sapatilha da máquina de costura, que é isso daqui que eu já mostrei para vocês quando eu estava falando sobre a regulagem de pontos. E essa alavanca aqui que a gente usa para levantar e baixar essa sapatilha na hora de costurar. Outra parte importante também da nossa máquina, que é onde a gente começa a fazer a nossa costura, é o pedal. A gente vai usar ele, normalmente usa ele com o pé, e uma coisa que eu indico para vocês é sempre pise com o pé todo nele, para que você tenha mais segurança e mais controle da velocidade que vai ter na sua costura. E o pedal funciona mais ou menos assim: quando você quer costurar, você aciona ele e a máquina funciona. E conforme a pressão que você dá nesse pedal, a máquina vai mais devagar ou mais rápido. Então, se eu aperto muito, a máquina vai bem depressa. Se eu aperto pouco, ela vai bem devagar. Quando a gente está começando, o ideal é que você use a pressão mais leve possível na máquina, para que você tenha mais controle sobre o que está fazendo. E como eu falei, o ideal é pisar com o pé inteiro nesse pedal, até para evitar algum tipo de dor que você possa vir a ter no pé, caso fique costurando por muito tempo. Mas também para que você tenha um controle maior sobre o que você está fazendo e sobre a velocidade, sobre a direção do tecido e tudo mais, tá certo? Bem, gente, então aqui a gente encerra essa aula sobre as partes da máquina de costura.